Um grande abraço para você, muito boa tarde. A partir de agora, mais uma edição do programa Esporte Show, aqui na TVI, a TV Irati, canal 14, através da Brasil Net. Sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 21 de janeiro do ano de 2014. Está começando a partir de agora mais uma edição do nosso Esporte Show. Programa este que leva até você as informações esportivas e que traz convidados, pessoas ligadas ao esporte, desportistas, enfim, pessoas que respiram esporte no seu dia a dia. E para nossa felicidade, no dia de hoje, nós temos a honra de receber em nossos estúdios, para participar do nosso programa, uma lenda viva do esporte, da crônica esportiva de Irati, do estado do Paraná e, por que não dizer, sem exagero, do nosso Brasil. Está conosco hoje João Maria Rodrigues, pessoa realmente conhecidíssima nos meios esportivos desse estado do Paraná, pessoa que nós temos realmente o prazer de recebê-lo na oportunidade. João, seja bem-vindo à TVI, boa tarde. Valeu, Jotinha, boa tarde para você, boa tarde para os telespectadores. Eu me sinto lisonjeado com o seu convite para poder discorrer um pouquinho da nossa história. João Maria, aliás, e que história, né? Gostaria que você iniciasse então discorrendo como iniciou a sua trajetória na imprensa, especialmente no rádio de Irati. Bem, para aqueles que estão fazendo esse contato agora com a gente, eu comecei no ano de 1958, a convite de um amigo meu, que era também da imprensa, porém da imprensa escrita e imprensa falada. Em 1958, a Rádio Difusora tinha um ano de atividades, e o meu amigo José da Silva, de saudosíssima memória, acompanhava esse trabalho e eu acompanhava como espectador, como assistente de jogos de futebol, e ele, vendo que eu tinha esse interesse, nos convidou. Disse: olha, João, você não quer fazer alguma matéria para nós, alguns comentários? Na época eu era metalúrgico. Mas, pois é, eu posso até fazer, mas eu nunca falei no rádio e tudo mais. Não, você escreve os comentários. E aí comecei escrevendo os comentários. Mas ler o comentário, ler o texto é uma coisa. Interpretar aquilo que o redator escreveu é diferente. Então eu fui para dar um pouquinho mais, com todo respeito àqueles que liam os textos que eu escrevia e os comentários, para dar interpretação. Aí eu falei para o senhor Alfredo Leitão: olha, senhor Alfredo, eu não tenho muito tempo de escrever, eu gosto de falar um pouco de improviso. Se o senhor me permitir, o comentário que eu escrevo, eu gostaria de eu mesmo apresentar. Aí ele perguntou: mas você já falou no microfone de rádio? Eu disse: não falei, mas eu acho que eu tenho condições de interpretar, porque quem escreve interpreta com mais segurança. E ali tudo começou. Em 1958, fiz uma semana de apresentação do programa que leva o nome, era Parada Esportiva, né, na época. E após uma semana, talvez por esse talento que Deus deu para nós, eu fiquei responsável e praticamente assim o dono do programa. E começou tudo ali. Um mês depois, como a gente tinha uma equipe bastante de colaboração, nós denominamos, em vez de Parada Esportiva, porque os titulares então da época eram também colaboradores, pessoas que não estavam tão integrados no esporte, e nós denominamos de A Marcha do Esporte, que é uma denominação que tem até hoje. Tá certo. João, com relação à narração do futebol, porque uma coisa é a comunicação normal, é um comentário, é uma reportagem, isso é um trabalho mais simples, mais simplificado. Agora, a narração do futebol exige, primeiro, conhecimento de regras, exige você ter uma visão ampla, aquilo que acontece, fazer uma leitura, ter essa capacidade de fazer uma leitura do que ocorre dentro das quatro linhas. E você iniciou como narrador e não saiu mais. Gostaria que você falasse um pouquinho como que foi esse início. Bem, na vida, Osmari, eu posso me considerar um autodidata. Por quê? Porque, embora não participando da crônica e tudo mais, eu era um participante ativo, como aquele elemento que acompanhava o futebol, nas grandes emissoras, tinha conhecimento das regras, tinha conhecimento, por exemplo, dos enfoques dos narradores, e isso tudo me facilitou bastante. Daí, para narrar o futebol com aquele entusiasmo e o conhecimento que eu tinha, foi muito fácil. Eu tinha um vocabulário bastante rico,
que era absorvido dos grandes narradores da época, né? Jorge Cury, Antônio Cordeiro e tantos outros, né? E a gente, sem querer imitá-los, mas pegando muito dos enfoques, lia muito os grandes comentaristas da Gazeta Esportiva, e eu absorvi algumas frases que, por exemplo, o Flamengo ganhou do Vasco de 3-1, e o grande comentarista colocava lá algumas frases de efeito em função daquele placar. O Irati ganhou do União Olímpica de 3-1, aproveitava as frases, adicionando para o jogo que eu assisti. Claro, não saindo do enfoque daquilo que eu vi, que o público viu, mas colocando as frases de efeito. Exatamente. Utilizando as frases já prontas, mas de uma realidade acontecida no nosso futebol local. Exatamente. Aquela história assim, 3-1, o placar que valoriza o vencedor sem desvalorizar o vencido, e assim por diante. Ok. João, você tem muita bagagem, muito tempo de estrada, acompanhou varziano, veterano, a primeira participação do Irati Olímpico no campeonato profissional, depois desse retorno do Irati Esporte Clube. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa experiência, dessas peripécias aí pelos campos de futebol da região e também do estado do Paraná. Veja mesmo, Maria, eu acabei de falar que eu comecei no rádio em 1958, mas vivenciei o campeonato na reativação da Liga em 1956, quando o Irati foi campeão, o campeonato amador, e a grande expectativa era o campeonato de 57, que era o ano do cinquentenário de Irati. E aí, naquela disputa bastante grande do futebol amador Irati e União Olímpico, houveram muitas frases, muitas, como é que eu diria assim, muitas situações de ironia. Uma delas, que eu guardei, foi que um dirigente do Irati, ironizando aqui no Café Irati, que fica bem em frente onde nós estamos instalados, né? Aqui tinha um antigo cinema, que futebol não se ganha somente dentro de campo. Isso ficou gravado. Aí o pessoal do Olímpico, então nós vamos ganhar também fora de campo. E foram buscar fora de campo grandes valores, e foram aí nessas circunstâncias campeões invictos do certame do cinquentenário, que é um título que dignificou muito a disputa. Aí veio o Olímpico, foi bicampeão, ele foi campeão em 57, foi bicampeão em 58, foi tricampeão em 59, em cima de um tradicional adversário, rival, que era o Irati Esporte Clube. Aquilo era acirrado. Aí o Irati, com a presidência do Canu, né, do Tony Canu de Vasconcelos de Souza, que era advogado, jogou no Atlético, ele tem toda uma história dele também, jogou no Irati. Ele houve por bem de colocar com a diretoria o Irati na divisão de profissionais no ano seguinte. Aí o Olímpico ficou, a União Olímpica ficou aqui, disputando o Campeonato de Amadores, foi campeão também, foi técnico, e no ano seguinte pediu também a sua inscrição na divisão de profissionais. Eram 10 clubes. A União Olímpica teve 9 votos a favor, somente um contrário, do próprio Irati Esporte Clube. E aí começou isso que você perguntou na fase de profissionalismo, onde o Irati montou uma grande equipe, teve grandes jogos, e o União Olímpica também, e revelou aí grandes jogadores, tanto o Irati, que trouxe jogadores do Atlético, Moreira, trouxe Vadicos, trouxe aí, o Vadico está aqui até hoje, Sagui, Joãozinho, e tantos outros valores extraordinários, né? Então isso tudo aconteceu durante 5 anos. Aí desativou-se o futebol profissional do Irati, o Olímpico ficou 1 ano após e desativou. Aí nós passamos uma outra fase, aquela fase onde criou-se um hiato e voltamos no futebol amador. E o futebol amador, em 1967, que seria, como eles falavam, o sescentenário, né, que foram 10 anos depois, nós acabamos não tendo campeonato. A Liga não fez o campeonato. A Liga não fez? Não fez, não teve inscrição. E eu e o meu amigo Ciro Vieira da Rosa, já trabalhando no rádio, criamos uma liga municipal, sem aquele vínculo à federação. E aproveitamos, então, ou melhor, os clubes aproveitaram, então, os atletas que estavam no plantel do Olímpico, do Irati, e aí eu quero dizer o seguinte, Leves, depois jogou aqui como goleiro do DMSA, da Legal Moreira S.A.,
O xerifado era o Irati Esporte Clube, o central era o América, e nós fizemos um grande campeonato por um ano. No ano seguinte reativou essa liga e seguiu a sequência com toda essa história que você conhece tão bem. Mas foi um momento muito importante da equipe de esportes da Rádio Difusora, que não deixou a peteca cair. E ao lado do Ciro, eu tenho até reportagem, tenho até documentos comprobatórios de esse fato. Mas como é que nós conseguimos fazer que aquele campeonato fosse motivado? Portões abertos, a rádio transmitindo todos os jogos, a seleção da semana e o craque da rodada com jantar e um convidado no restaurante Colasso, entre outros, e nós dávamos um comprovante com a seleção e o destaque. Então foram momentos espetaculares. No retorno do futebol amador, então a liga desenvolveu-se e depois não parou mais, né? Teve aí uma sequência que você conhece também. Então eu tenho certeza que a nossa equipe de esporte, o nosso trabalho junto com o Ciro, foi de vital importância para o reerguimento do futebol amador. Eu tenho até um artigo escrito pelo José Maria Urreta no jornal O Debate, que é interessante. Ele perguntou, né, mas de onde que vieram esses valores, como é que surgiu, houve o ressurgimento. E ele fez uma análise como professor de educação física, dando o valor do esporte na vida do ser humano e depois a motivação criada pela Rádio Difusora. Ok, nós estamos conversando aqui com o João Maria Rodrigues, uma lenda viva da crônica esportiva do estado do Paraná. João, criou-se através dos tempos um folclore do futebol profissional no passado, especialmente uma decisão entre Irati e Operário, né, o Ferroviário, Operário de Ponta Grossa. Gostaria que você discorresse, porque alguns julgam saber da história, ou de repente ouviram de terceiros e não. Gostaria que você falasse, porque fala com correção, esteve lá, acompanhou e realmente tem propriedade. E transmitiu o jogo, inclusive. Vocês estavam presentes. Bom, o que ocorre, Osmaria, é o seguinte: o folclore existe. O torcedor, quando o seu time perde, ele encontra motivos para justificar a derrota. O Irati tinha um time extraordinário, o Operário também. O goleiro do Operário era o Arlindo, que depois jogou no Grêmio e tudo mais. Grande amigo meu. Ele veio de um time de amador de Curitiba e se projetou. Era o Bangu de Curitiba, fez uma amizade comigo e era o goleiro titular. O atacante do Operário que fez o gol foi o Silvio, né? E falou-se então que o Silvio fez o gol com a mão. Foi 1-0. No finalzinho do jogo o Tatá bateu uma falta, o Arlindo fez uma defesa extraordinária e colocou para escanteio, bateu o escanteio e terminou o jogo de 1-0 para o Operário. Foi um grande público. O trem, a torcida vieram de trem, o trem estacionou ao lado do campo do Irati. Aquilo não foi praticamente uma invasão de pessoas. Tinha 10 emissoras de rádio transmitindo, dentre elas a nossa também. Então foi uma decisão, não praticamente uma decisão. O Operário, se vencesse, ele iria para as finais, como depois acabou indo para as finais, e tem toda uma história depois do Agapito, que jogou no Curitiba, irregular e tudo mais. Mas esse jogo do Irati foi assim. O Leocádio, que teve, inclusive, não faz muito tempo aqui em Irati, conversou comigo, nós demos uma entrevista, confirmava isso que nós tínhamos transmitido. O lance ocorreu, as cabines lá no campo do Irati eram do lado oposto onde estão hoje as sociais, era do outro lado, cabine bem modesta. E foi bem em frente à nossa cabine que eu estava transmitindo. A bola fora lançada para o Leocádio, no meio do campo. A bola ia sair para a lateral e ele habilmente segurou com a mão. O juiz não viu. Ele evitou a saída da bola e prosseguiu. O Ruva veio, está vivo até hoje, deu combate e roubou a bola do Leocádio. E o Rua ficou olhando para frente, empurrando a bola com o pé, né? Ele empurrava com o pé, olhando assim, e o Leocádio levantou e veio por trás e roubou a bola dele de novo. E cruzou a bola na entrada da área, no gol dos portões ali do estádio Emílio Gomes. Cruzou a bola, na altura ali da grande área, um pouquinho fora da área, e quem recebeu a bola foi o Silvio. A bola quicou, ele pegou de primeiro e fez o gol no Fred, que era o goleiro do Irati, já de saudosa memória. O goleiro titular do Irati era o Antoninho Rebonato. Mas por questões assim que foram bastante discutidas na época, o Antoninho acabou não jogando, jogou o Fred. Bom goleiro, mas é claro, não dava para os demais companheiros aquela confiabilidade que o Antoninho Rebonato dava. Perdemos o jogo de 1-0
E a história realmente é essa. Não houve o gol com a mão. Como é que o cidadão ia fazer um gol com a mão de fora da área? Essa é a realidade daquilo que nós vimos e vivenciamos. E o Leocádio jogou muito tempo. Depois do Leocádio, veio ele fazer a ala ali com o Otavinho, depois veio o Alex, fazendo uma ala, essa é uma outra história, famosa no Operário de Ponta Grossa. Alex e Otavinho foram os dois para a seleção paranaense de futebol. E o Alex só não jogou porque ele era imigrante. O nome dele era Oleska, porque ele é falecido, Oleska Scorobati. Foi metalúrgico, trabalhou junto comigo na oficina dos irmãos Corevari e, por incrível que pareça, foi o primeiro pessoa que levou ele a jogar futebol recreativo, fui eu lá no Glória Futebol Clube, lá no Alto da Glória, cujo nome deu o nome desse bairro famoso, porque lá nós tínhamos um campo. Onde é que eu jogo domingo? O nome do time era Glória Futebol Clube. É lá no Alto do Glória, daí para dar Glória foi só mudar do O para o A. E o Alex, então, para associar essa história do Operário, foi a grande ala esquerda do futebol paranaense. Alex e Otavinho, né? Otavinho que jogou no Internacional de Campo Largo e nasceu tudo do amistoso, no Amador, nessa época, o Olímpico e o Operário 4-4. O Otavinho arrebentou com o jogo de um lado e o polaco Alex arrebentou do outro lado, né? E aí o pessoal do Operário levaram o Alex para... Isso foi em 56, que eu estou retornando. No dia da decisão aqui do Irati e do União Olímpica, o Alex, que era o grande astro do Olímpico, estreou no Operário. Foi mandado para lá. Depende da história que futebol não se ganha somente dentro do campo. Ah, tá certo. Aí está a resposta. Bem, nosso convidado é uma verdadeira enciclopédia do esporte iratiense, do esporte do Paraná, e realmente, né, tem uma memória privilegiada. Olha, nós vamos abrir espaço para o intervalo e já retornamos. Antes, porém, eu quero lembrá-los. Olha, você já deu uma passadinha na Super Pizza, na Happy Pizza? Olha, então, o seguinte, a Suprema Pizza tem um trabalho diferenciado. Por quê? Faz com carinho, faz para você. E a Suprema Pizza está localizada no centro da cidade, na Rua Coronel Pires, número 497. Suprema Pizza. Um abraço para toda a equipe que acompanha aqui a programação, especialmente, né, seus diretores, o pessoal ali que são colaboradores. O nosso melhor muito obrigado. Estão acompanhando o programa, inclusive, agora. Obrigado a toda a rapaziada aí da Suprema Pizza. 3422-8099. 3422-8099 é o telefone. Após o nosso intervalo, um tempinho para a gente tomar uma aguinha por aqui, ao lado do João, e aí sim, nós vamos ainda continuar conhecendo um pouco mais dessa história. Futebol profissional, futebol amador, e tem mais. Nosso convidado também esteve fora do Paraná, esteve aí por grandes estádios desse nosso Brasil, e ele vai contar para a gente isso na sequência. Segura aí. Bem-vindos a Irati. Esta é a TVI Canal 14. Uma TV feita para você. Uma empresa do Grupo Brasil Net. TVI Canal 14. You shot a house
Ok, estamos retornando aqui para o nosso segundo bloco, no nosso Esporte Show desta super terça-feira, 21 de janeiro de 2014. E ao lado do João Maria Rodrigues, a gente batendo essa bola aqui, né? Sempre de primeira, com muita qualidade. João Maria, além do rádio, que é indiscutivelmente a grande paixão, o trabalho que você desenvolveu ao longo de muitos anos da sua vida, você também foi redator esportivo nos jornais de Irati, especialmente na Folha de Irati. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dessa situação, da oportunidade que você fazia por carinho, fazia realmente por amor ao esporte. Bem, Jota, você falou que eu fui redator esportivo da Folha, mas antes da Folha, ainda por interferência do José da Silva, que era o correspondente de um órgão especializado em esporte aqui no Paraná, que era o Paraná Esportivo, nós formamos então aqui uma sucursal e nós escrevemos muito para o Paraná Esportivo. Inclusive recebemos depois uma homenagem com fotos dos integrantes da sucursal de Irati numa página inteira, né? Foi um trabalho muito, muito forte que a gente também participou como redator. Eu tive a ocasião de conhecer grandes profissionais, Emílio Sfer, né? Enzo Zanello e tantos outros lá do Paraná Esportivo. Conhecia a sede, a oficina e tudo mais, né? Era aquela forma de trabalho romântico. Era impressora, era offset, entende? Não tinha todo esse procedimento que os clichês tinha que ser feito a foto, depois o clichê e tudo mais. Mas eu tenho alguma coisa ainda guardada. Depois nos órgãos de imprensa de Irati, o que eu militei por mais tempo foi na Folha de Irati. Você inclusive é testemunha ocular disso, com alguns arquivos que eu pude inclusive guardar e arquivar. Mas escrevi também para o jornal do professor Orreda, o Debate, e escrevi também para o jornal do professor Tico Lopes, que era a Tribuna dos Municípios, juntamente com o Ciro. Aliás, até agora nessa entrevista eu posso contar. Nós queremos o leitor, ele quer além da notícia, ele quer alguma coisa que crie um pouco de humor e de ironia. E eu, além de ter uma parte da parte de esporte juntamente com o Ciro, eu criei uma seção chamada Chute Sem Bola. E esse chute sem bola era algumas ironias que você tirava do próprio jogo, né? Por exemplo, o falecido Mac, ele foi árbitro, né? E esse Mac era M-A, né? C mudo. Então eu falei, olha, um árbitro bastante fora de peso não teve uma boa atuação. Acho que ele teve uma má, aí fazia tracinho C, associando ali aquela ironia de Mac, né? E assim por diante. E fazia bastante comentários quando o jogador perdia um gol quase feito. E no final eu tinha um sufixo dizendo, e até a próxima semana, meus amigos. E vocês aí chutem na bola, porque nós aqui chutamos sem bola. Era o chute sem bola o nome da coluna. E o redator é El Chutador. Ah, tá certo. Esses são um pouco da história da imprensa escrita, que a gente militou por muito tempo. E culminamos aí, eu acho que o último órgão de imprensa que eu militei por mais tempo foi justamente a nossa querida Folha de Irati. Ok. João, de repente alguns não sabem, o SESI de Irati também, você foi visitado antes da existência do SESI, inclusive o representante veio até Irati e conversou contigo, você que acabou indicando, né, o professor Orreda e tudo mais. Gostaria que você falasse um pouquinho também, de forma sucinta, essa situação do SESI no seu nascimento aqui em Irati. Olha, quando eu trago assim para o público essa história, muita gente pode pensar que eu estou fazendo uma autopromoção. Não, longe disso, mas eu não fujo da realidade. E a realidade foi aquele campeonato, Osmari, que eu e o Ciro realizamos pela radiodifusora e associávamos então o nome dos times com o nome das empresas. Por exemplo, o União Olímpico era DMSA, da Legal Moreira S.A. O América era o Gomes, se não me engano, e assim por diante. E tinha o nome das empresas. Eu mandava essa matéria para um querido amigo meu que você conhece, Osíris Nadal, lá de Ponta Grossa, e ele divulgava em Ponta Grossa esse campeonato que nós realizamos aqui em Irati. Isso despertou no pessoal do SESI de Ponta Grossa que Irati, que não tinha absolutamente nada de SESI, poderia ter um campeonato dos industriários. E o seu Demival Ribeiro dos Santos, isso aconteceu em 1968,
ou seja, deixa eu ver se eu lembro bem, foi em 68, quando nós fizemos exatamente o campeonato. O campeonato nós fizemos em 68, depois de 67, fizemos então em 68. Então nesse ano, repercutiu lá em Ponta Grossa. E o seu Demival me procurou, eu trabalhava na Alto Irati, e me ofereceu tudo aquilo que eles precisavam ter uma pessoa aqui. E ofereciam tudo aquilo que o SESI proporcionava a essa pessoa. Troféus, etc., apoio, e cobertura logística, não é? Assessoramento total, mas precisava ter um elemento local. E eles sabíamos oferecer, convidar o senhor para o senhor ser um representante do SESI aqui em Irati. Ora, como eu conheci o professor Orreta há muito tempo e sabia da dificuldade que ele tinha em obter isso que o SESI queria dar, ele disse, não sou eu vou levar o senhor para falar com o cidadão. Professor José Maria Orreta. Provocamos uma reunião na sede da Liga à noite, e junto com o seu Demival, e ali o professor Orreta foi apresentado ao seu Demival, e tudo começou dali. E aí o professor Orreta foi, então, esse elemento que foi indicado por nós, homologado pelo seu Demival, e aí passou, Osmaria, pelo nosso carinho, a responsabilidade nossa de darmos total cobertura a todos os jogos do SESI. Criou-se o campeonato industriário aqui de Irati, com grandes performances, depois em Ponta Grossa, transmitimos o jogo dessa categoria em Curitiba, e o SESI começou a crescer. Eu digo sem nenhum medo de errar, que tudo que se tem de SESI em Irati deve-se àquela semente plantada e que foi germinada e muito bem cuidada pelo professor Orreta. Eu tive a ocasião de participar de muitos e muitos eventos, né, aqui, transmitindo o jogo em Ponta Grossa e tudo mais, dessa categoria, que era o futebol cesiano, onde as nossas equipes realmente foram de grandes atuações. Então, o SESI começou assim. Recentemente, nos meus arquivos, nos meus guardados, eu resgatei uma fita gravada, onde eu estou transmitindo uma bem da tua área, Maria, de pedestrianismo. Cidadão correndo lá de Inhapindazão, chegado ali onde tinha o Teatro Denise Stocos. Era então ali, nós chamávamos a Praça do Rota, que tinha um monumento Rota ali. Conclusão. Eu, dentro do carro do professor Orreta, gravando e acompanhando a corrida, não podia ser diferente. Estamos aqui em tal local, está liderando o Sabãozinho e tal, o Hernani Matos vem em segundo lugar. Ele deu aquele sprint final, passou e a entrega de troféus foi ali. Então nós tivemos a oportunidade de participar e o professor Orreta falou categoricamente, quando foi para entregar o troféu de primeiro colocado para o nosso amigo Hernani, que era solteiro, e já era um grande pedestrianista, ele disse, eu quero que esse troféu seja entregue por uma pessoa. Aí ele relatou, aqui o SESI muito deve, e através dele, contou essa história que eu estou contando, foi contado pelo professor Orreta, para entregar esse troféu. Eu quero convidar aqui então o senhor João Maria Rodrigues. Eu tenho essa matéria gravada, há dias atrás, como tantas outras. Então tudo que se tem de SESI aqui, eu digo sem nenhum medo de errar, que se deve ao trabalho do professor Orreta, e depois veio uma sucessão, o seu Caio Gruber, depois foi também diretor, e tantos outros que nessa interatividade que o rádio nos proporcionou, nos deu essa identificação, Jota. Ok. João, quais os jogos que você fez fora do Paraná? Os grandes estádios que você visitou, gostaria que você mencionasse. Muitos deles, né, Osmaria? Eu citaria aqui a decisão de Flamengo e Grêmio de Porto Alegre, no Maracanã, fazendo uma cadeia com a rádio difusora então de Ponta Grossa, com o companheiro Osiris Nadal, e depois a decisão onde foi 1-1 lá no Maracanã, e depois no Estádio Olímpico, não é? Onde o Flamengo ganhou de 1-0 com o gol do Nunes, o goleiro era o Raul Plasma, do outro lado era o Leão, e assim por diante. Esse então foi algum dos jogos assim de grande destaque que a gente trabalhou e que transmitiu também. João, quantos anos de profissão? Jota, eu vou fazer uma pequena associação bem rápida. Quando eu entrei trabalhar na rádio, eu já era casado. Eu me casei no dia 4 de janeiro de 58 com a dona Matilde. E a primeira intervenção minha na rádio, como colaborador, se deu no dia 2 de junho de 58, ou seja, eu tinha 6 meses de casado. Então eu tenho exatamente o que eu tenho de tempo de casamento. Eu completei agora no dia 4 de janeiro com a dona Matilde, 56 anos de casado. E eu vou completar no dia 2 de junho, 56 anos de radiodifusora. Então podemos dizer que você casou 2 vezes.
Uma com a dona Matilde e a outra com a Rádio Difusora. É verdade. Um dia eu fiz um comentário lá que na minha vida tinha 4 elementos, né, femininos. E eu falava assim da Matilde, da Márcia, da Marilis, né? Daí a Maria, o pai errou. E a Rádio Difusora, que entrou com a emissora com o elemento feminino. Depois vem toda essa história de família, né? A Márcia, que é a nossa filha mais velha, a Marilis, que é a caçula, mas é a segunda filha, nós trazemos 2 filhas, e as netas, a Chayana, com 32 anos, a Camila, com 25, recém-formada agora em fisioterapia, lá onde você está estudando, na União da Vitória, e a Karine, que está fazendo aí, esperando os resultados do vestibular. É a minha família, 2 filhas e 3 netas, minha esposa. Aí o nosso bispo da diocese, falando em off, seu João, mas todo esse tempo na mesma rádio, eu acrescentei, né? E casado com a mesma mulher, mas já acrescentei, nada contra, quem casou, não deu certo na sua primeira, seu primeiro casamento, tem todo o direito de procurar sua felicidade numa segunda relação. Aí ele, aquela voz bem de bispo, né? Mas isso é muito raro, isso é uma dupla fidelidade. É um pouco da história, viu, Osório? É verdade. João, a Rádio Difusora realmente, ela notoriamente fez um trabalho de oportunizar que surgissem bons profissionais através do rádio, especificamente na equipe de esportes, a equipe de integração, que você realmente coordenou por muitos anos, criou a equipe, criou o programa esportivo e realmente até hoje, né, quando de repente o pessoal pega férias, hoje o João Maria está lá segurando a onda, está lá trabalhando, e se precisar, inclusive hoje ainda teria pique, né, João, para narrar futebol. Tranquilamente. Bem, Osmari, o rádio que me oportunizou, também oportunizou a companheiros. Como a nossa emissora é a mais antiga, é natural que as oportunidades de muitos profissionais de alto nível surgisse também através dessa participação. Caso específico do Luiz Carlos Ramos, que hoje é o apelido de Bolinha, que ele tinha cabelo, né? Se transformou primeiro aí em repórter, narrador, Antônio Stefanhac Sobrinho Tocho, grande narrador também, que nos deixou há algum tempo, né? Para citar esses 2, mais recentemente aí, Marcelo Júnior, e para não deixar de fora aqui, o Luiz Vieira, né? Que nos proporciona esse trabalho aqui, né, na TVI, e que eu dizia assim, Luiz, você tem tudo para ser um grande narrador. Você tem velocidade, tem um time de voz bonita. Eu não gosto de futebol, João. Até que houve um momento, a oportunidade, e se transformou aí num grande narrador. Mas começou conosco na Rádio Difusora, do qual ele jamais esquece de fazer essas referências. Entre outros, Marcelo Júnior, né? E o Betis, Ademar Betis, que também começou com a gente, e assim por diante. Ademir Gonçalves, Lobo. Grande Ademir Lobo também começou com a gente. Tudo. Algo interessante, né? Eles eram gráficos. Eu digo, será que para ser radialista tem que passar pela gráfica? Então, o Ademir Lobo era gráfico, aqui da Gráfica Martins, depois teve muito tempo em Curitiba. O Luiz Carlos Ramos era gráfico. Também. O Luiz Vieira também. Gráfico também, né? Você não foi gráfico, né, Jota? Não. Mas o Jota também foi, está aqui me entrevistando, um dos elementos que adentrou no rádio através, evidentemente, da nossa relação. Porque eu digo, Osmari, o Stefanhac era muito, assim, ele exagerava nos agradecimentos. Fui comentar muitos jogos lá em Prudentópolis para ele, né? E ele dizia assim, eu devo ao João Maria, etc. Não, como é o teu caso, talento, Deus é que dá. E nós damos a oportunidade. E quando você sente que pode desenvolver, aquela criança começa a correr com seus próprios passos, não precisa ninguém segurando na mão, e transforma-se num grande profissional. Então, eu chego a essa conclusão dizendo, no meu caso, no dia 19 de abril, eu sou nascido em 34, é fácil de deduzir que eu vou completar 80 anos de idade. Mas você está trabalhando ainda, João? Enquanto eu tiver uma autocrítica que o meu trabalho é bem recebido e que eu posso desenvolver com o talento que Deus me deu, eu digo, concluindo, eu não tenho o direito de negar esse talento à minha sociedade. João, infelizmente o tempo passa rapidinho, nós teríamos aqui muitas histórias, teremos outras oportunidades para
batemos papo, conversamos aqui na TVI e gostaria imensamente de agradecê-lo pela presença, pela visita, tá ok? Obrigado. Obrigado. Dessa forma, nós encerramos o programa de hoje, mandando mais uma vez um abraço para toda a equipe do pessoal aí da Suprema Pizza, atende pelo 3422-8099, aí na Coronel Pires 497, e dizendo que amanhã nós estaremos de retorno a partir das 18 horas aqui no Sport Show, canal 14 da nossa TVI, através da Brasilnet. Daqui a pouquinho, fiquem atentos, o companheiro Rafael Mesquita já está se preparando, ele vem aí com o TJ Irati e com muitas informações, inclusive o vice-prefeito de Irati estará presente, secretário e tudo mais. Fique ligado, fique atento, daqui a pouquinho mais informações para você e a gente volta amanhã. Grande abraço e até mais.